E hoje você vai aprender a fazer um bolo de limão siciliano para comer sozinha, né? Ou chamar uma amiga, ou chamar uma pessoa especial que você queira compartilhar esse bolo. E sabe com quem que você vai aprender? Com a chefe Aline, que a gente começa aqui já falando desse bolo. Aí vai poder fazer companhia para alguém comendo um bolo delicioso. Bolinho, e eu trouxe para você, para acompanhar um bolo, um chá de lavanda. Que faz... Chá de lavanda? Chá de lavanda. Harmoniza super bem com o bolo de limão siciliano. Eu vou ser sincera, eu amo chás. Então eu já experimentei chás de tudo quanto é tipo, mas de lavanda vai ser a primeira vez. Ele é bem especial. E não fica perfumado? Não, ele fica bem agradável. A lavanda traz o doçor dele, ele fica incrível. Vocês estão de queixo caído? Eu tô. Agora eu tô mais curiosa com o chá de lavanda do que com o bolo. E doidinha para experimentar. Vamos falar sobre os ingredientes? Vamos lá. Então aqui a gente tem uma xícara de açúcar e raspa de 2 limões sicilianos. O limão a gente vai aromatizar esse açúcar. Então a gente vai macerar essa raspinha do limão siciliano para soltar todos os óleos essenciais. 3 ovos. Meia xícara de óleo de canola ou óleo de milho, meia xícara de iogurte natural, pode ser tanto desnatado, zero lactose, que não interfere na receita. Tá. Suco dos 2 limões que a gente raspou, tirou a raspinha, a gente vai usar o suco dos 2 limões, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento, as blueberries, que pode ser fresca, agora tá mais fácil encontrar as frescas nos hortifrutis, porque é época e tá com preço excelente, mas também pode ser a congelada. Ah, pode ser. Hoje aqui você vai usar fresca, até nós colocamos na receita com blueberries frescas, mas a congelada tá valendo. Pode ser a congelada. Porque nós estamos falando com todo o Brasil, nem sempre, sim, né? Um ingrediente, uma fruta difícil de encontrar, então pode usar a congelada que não interfere na receita. Nós aqui no estado de São Paulo, principalmente Campinas, que é um grande centro, e aqui a região, nós encontramos tudo, até coisas de outros estados. Nós temos essa facilidade, né, de outras regiões. Porém, nós sabemos que, como estamos com todo o Brasil e até outros países, às vezes não encontram um determinado ingrediente, mas aí ela tá dando opção. Achou congelada? Compra para fazer essa receita. E Rita, a gente conhece como blueberry, mas é um mirtilo, né? Mais fácil de encontrar. Então, congelado não altera a receita. Pode ser que às vezes o pessoal coloca blueberry na etiqueta, outros vão colocar mirtilo. Então, é uma frutinha e pode ser substituída por outra frutinha também. Mas a combinação com o limão siciliano, ele traz um doçor, uma acidez do limão, fica incrível. Uau. Vale a pena a receita. Bora fazer! Vamos lá! Eu vou colocar a luva, então nós vamos macerar a casquinha. Eu já deixei a casquinha do limão siciliano raladinha. Para facilitar o nosso processo. Então, com as pontas dos dedos, a gente vai liberar todos os óleos essenciais dessa casquinha desse limão siciliano, para ficar ainda mais aromático, mais saboroso o nosso bolo. Esse atrito com açúcar ajuda a liberar. Ajuda a liberar os óleos essenciais. E o legal é que não desperdiça, porque se você macera isso só numa vasilha, grande parte fica impregnado na louça. Exatamente. E aqui não, aqui fica impregnado no açúcar, no né? açúcar. Então aqui já boa ideia. Vai deixar o nosso açúcar super aromático, perfumado, e vai trazer todo um sabor especial para o nosso bolo. Então eu já vou descartar a luva. Então no liquidificador é um bolo prático, fácil para fazer. A gente vai usar o liquidificador. Nós vamos colocar os 3 ovos. A meia xícara de óleo, aqui eu estou usando canola, que ele não interfere no sabor, mas o milho também fica excelente. Eu gosto muito de girassol. Também dá para usar, né? Pode usar. E o meio pote de iogurte, esse aqui eu estou usando desnatado. Você tem aí, né? Então, meio pote. Nós vamos bater até misturar bem.
nós vamos acrescentar o açúcar com o limão siciliano. Agora bate tudo. Agora bate tudo. E agora a gente vai bater por uns 5 minutinhos. Música! Aqui a gente bateu bem, incorporou. Você deve ter observado, o seu relógio não marcou 5 minutos ainda, mas na sua casa bata por 5 minutos. Segue a receita da chefe. Aqui nós batemos um pouco, porque já pensou, você vai ficar aí escutando o liquidificador? 5 minutos não dá, né, chefe? Não dá. Aqui a gente bateu, então é incorporar bem, ele vai dobrar um pouco de volume em casa. Nós vamos acrescentar o suco de 2 limões. Então, lembra, o limãozinho que a gente raspou no começo, a gente reserva, já espreme ele e coloca no liquidificador para bater mais um pouquinho. Aqui é só misturar, é bem rapidinho. Não, isso, não passou. Aí, deu certo. Agora a gente vai transferir essa mistura para um bowl. Já dá para sentir o cheiro do limão. Já tá bem aromático, né? Tá. Então agora nós vamos colocar a nossa farinha de trigo, 1,5 xícaras. E vamos incorporando. É uma receita bem facinho, Rita, para fazer em casa. Fica um bolo bem gostoso, bem macio. Essa receita é bem versátil. A gente consegue fazer ela, ao invés de usar a farinha de trigo, a gente consegue usar uma farinha de amêndoas, que fica um bolo sem glúten, né? Então dá para substituir também. Como a farinha de arroz, muitas vezes, para algumas pessoas é inacessível, poderia ser usado a farinha de arroz? Sim, a farinha, dá até para usar o amido de milho nesse caso. Ah, é? Ele fica um pouquinho mais seco, a gente teria que mudar um pouquinho da hidratação dele, trazer um pouquinho mais do iogurte, mas dá para fazer, que também é um produto mais em conta. E aí fica um bolo... Porque a farinha de amêndoas, ela fica maravilhosa, ela deixa qualquer coisa maravilhosa. Exatamente. Mas para algumas pessoas é inacessível em relação, principalmente assim, a não ser que você tenha clientes, você trabalhe com isso e você saiba que aquela pessoa paga o preço de um bolo feito com farinha de amêndoas. Aí sim, vale o investimento. Vale o investimento. Mas se você fazer para vender, o pessoal vai falar assim, ai, mas esse preço, só que você tem que tirar o seu custo, ter o seu lucro também, né? Sim, sim. Então dá. Mas a ideia é boa, a farinha de amêndoa... Fica maravilhoso. Eu imagino. Maravilhoso. E hoje a gente tem várias pessoas, né, com intolerância ao glúten. Na padaria a gente ouve bastante. E o glúten, ele se tornou o vilão. Mas a gente pode, a longa fermentação, nós na padaria trabalhamos com os pães de fermentação natural. Ai, que delícia! E aí, pessoas que já não comiam pão, né, pão comum, hoje comem um pão de fermentação natural e não passa mal. É um pão super leve. Qual é o tempo de fermentação de vocês? 24 horas ou mais? 24 é o nosso carro-chefe, que seria o sourdough, na parte dos pães. Mas os pães de massa enriquecida, brioche, pão integral, são 36 horas de fermentação. Então, todo o processo fermentativo é feito fora do nosso organismo. A gente come o melhor do pão. Com certeza. E nesse caso, o glúten não vai interferir. Tem pessoas que me perguntam, como eu sei que eu tenho intolerância ao glúten? Aí
é muito simples. Você come um pãozinho, se sente empachada. Você olha assim, homens e mulheres, de cima para baixo, parece que a barriga tá deste tamanho. Exatamente. Esse seria o primeiro sinal. Mas se isso está acontecendo com você, vá procurar um médico para receber toda a orientação. E uma nutricionista para te orientar também do que pode e o que não pode. Porque é muito ruim você ter essa sensação de inchaço, de ficar, né, um volume... O abdômen, né? E fica fermentando. A gente tem a sensação que está fermentando ali dentro do organismo. E com os pães de fermentação natural, a gente tem vários clientes que vai e tenho alergia, mas leva um pão. Às vezes a gente dá meio pão para provar e volta falando, eu comi, não passei mal. Ai, então que delícia. Isso é muito bom. Parabéns por pensar em quem tem essa intolerância. Sim. Viu? Então aqui nós misturamos bem, tá bem incorporado a farinha. E nós vamos colocar as blueberries. Então aqui tem meia xícara de blueberry. A gente vai incorporar elas. Que no assamento ela vai descer, então ela vai espalhar em todo o bolo. E o fermento em pó. Por último, o fermento. Isto. O que te fez fazer esses bolos ou mesmo abrir uma casa de pães? Rita, eu sempre fui apaixonada pela cozinha. Não sou formada em gastronomia, só fiz cursos, mas desde pequena eu sempre amei a cozinha. Então a cozinha é a minha paixão. E na pandemia eu fui fazer um curso de fermentação natural porque eu tenho intolerância ao glúten. Ah, você já tem esse problema. E boa italiana, amo massa. E aí eu fui para fermentação natural e eu passei o dia todo comendo pão. Eu imaginei, nossa, domingo eu vou estar enorme, super inchada. E no domingo eu acordei super bem. E aí virou minha paixão. E na pandemia eu comecei a fazer os pães de fermentação natural e divulguei no grupo do meu condomínio. E aí virou que eu vendi pão a pandemia toda. Virou um negócio? Virou um negócio. Meu marido, meu grande incentivador. E a gente resolveu procurar um lugar, porque na minha casa só tinha farinha e eu já não dava mais conta de produzir sozinha. E aí nós fomos para a padaria e a gente vai fazer 2 anos de casa. Uau! Com grande sucesso. Assim, eu realmente amo o que eu faço. É muito gostoso ouvir o feedback dos clientes que comem, que não comia mais pão e comem nossos pães, as nossas pizzas e não passa mal. Então isso para mim, eu me encontrei. Eu amo o que eu faço, amo. Por você viver do lado de quem tem o problema, você sabe exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Exatamente. Você é a sua própria cobaia. Exatamente. Então, você sabe que tem dores, que tem inchaço, que tem, enfim, tantas outras coisas. Tem pessoas que têm sintomas variados. Tem pessoas que têm enxaqueca por comer um pão que o glúten esteja presente, né, que ele não tenha sido processado. Então, parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Então, aqui a massa do nosso bolo está pronta. E aí nós vamos uma forma untada. Aqui eu vou usar o desmoldante, mas pode ser untada com o óleo e a farinha. Eu vou usar só pela praticidade do desmoldante. E a gente vai transferir a massa. Nossa, parece tanta massa. Bastante, né? Aqui, essa massa... Quer que eu vire para você? Obrigada, Rita. Essa massa, ela dá uma forma um pouco maior que essa. Eu até coloquei 22, né? Uma forma número 22. Essa daqui, ela é um pouquinho menor do que essa. Então, ele dá um bolo grande. Aqui a gente usa, nessa forma número 18, 650 gramas de massa. Você disse que o blueberry vai descer. Ele desce, então ele vai ficar no bolo no fundo. todo, mas ele também, dessa forma que colocamos, ele também vai ficar dentro da massa. Ah, então, legal. a hora que partimos esse bolo, a blueberry virar está um pouquinho aqui, olha, que aqui tem bastante. por todo o olha, bolo. dá pra gente ter noção de que vai pro fundo, porque aqui o bolo tá invertido, mas ele fica desde o fundo até
o começo da massa. Então fica... A parte de cima. Então o bolo vai para o forno aquecido a 150 graus por 40 minutos. E aí a gente tem um bolo, a gente espera esfriar e desenforma. Um bolo incrível para um chazinho da tarde, para acompanhar um cafezinho, uma amiga. Olha, é claro, ela já trouxe os bolos prontos, nós não teríamos tempo de esperar aquele assar. E é claro que eu vou experimentar, mas eu tô curiosa com esse chá. Como você fez o chá? Então, o chá, a gente tem uma carta de chás na padaria e no inverno é um sucesso, embora ele venda o ano todo. Então, são chás especiais. Então, nós temos um mix de ervas e que a gente prepara esses chás. Esse chá dá para ser preparado tanto ele quente quanto ele frio. Então, frio, uma infusão um pouquinho maior de tempo, mas fica incrível com uma pedra de gelo para os dias mais quentes. E agora que logo a gente tem, né, o outono chegando, né? A gente pode servir ele quente. Eu vou te servir, né, tenho as florzinhas de lavanda. Que legal. Olha, pra mim é um... Não, a minha diretora tá aqui, eu tô passada. Eu falei, eu também. Porque, olha, entre tantos chás, você abre o meu armário em casa, eu tenho assim, você abre, tem chá de tudo. Tem chás medicinais, aromáticos, chás de bebê, erva doce, camomila, não falta de jeito nenhum, poejo, essas coisas. Mas o chá de lavanda é uma curiosidade. Por que eu tô experimentando o chá primeiro? Pra não interferir com o sabor do bolo, porque eu quero sentir os dois. Que delícia! Gostoso, né? Ó, eu vou falar pra você de casa. Aprenda a fazer o chá de lavanda com ela, pra você fazer na sua casa a experiência do que eu estou fazendo aqui agora. Mas um detalhe, vocês sabem que eu não uso açúcar em nada. Então, eu posso dizer, eu tô sentindo o sabor que a lavanda quer trazer pro meu paladar. Se você puser açúcar, você estraga tudo isso. Então, tente tomar sem açúcar. E ele não faz falta o açúcar, né? Fica super aromático e fica saboroso. Olha, e que louça linda. Amei as louças dela. As louças são da padaria. São da padaria? Todo mundo fica apaixonado com as nossas louças. Para vocês verem o chá, porque tá muito bom esse chá. Você quer que eu te sirva? Por favor, eu gostaria. Vamos cortar esse que tá mais altinho, acho que fica mais fácil pra gente ver. Pode pegar o que tem mais mirtilo lá, hein? Eu tô aqui de olho nesse blueberry. Olha, gente, então, que coisa mais linda. Ó, mostrando pra vocês aqui. O pedaço que foi cortado. Então ele fica... É engraçado, né? Eu falei, não, pega esse que tem mais mirtilo, porque a gente estava vendo aqui na lateral. Mas se a gente olhar por dentro, ele tem a mesma quantidade. Ele fica, você vê, o mirtilo, o blueberry fica por toda a massa. Então ele fica, tem a frutinha em todo o pedacinho de massa que você pegar do bolo. Deixa eu experimentar primeiro a massa. A textura dele é um bolo macio, né? Diferente, eu achei até que fosse ficar um pouco mais pesada a massa, mas não ficou. Ficou um bolo bem aerado, bem gostoso. Impossível não descobrir o limão siciliano, porque tem as casquinhas e tem o líquido, né? Isso, o sumo do limão. O sumo do limão. Então ele fica bem aromático e não fica, quem não gosta de um bolo mais azedinho, ele não fica azedo, né, Rita? Ele fica bem agradável no paladar. E agora, vamos experimentar com as blueberries aqui. Olha, pra você ver, eu gosto de mostrar um pedacinho, olha, tá vendo? Tem bastante blueberry, o bolo de limão siciliano, e eu vou fazer essa combinação agora do bolo com o chá e vamos ver a química. Eu não sei, muitas vezes achar um adjetivo que possa dizer pra vocês o que eu tô sentindo, mas a combinação é perfeita. Parabéns. Obrigada. Parabéns, tá maravilhoso.
E olha, eu gostaria muito que as pessoas pudessem fazer em casa e poder sentir o que eu tô sentindo. Como faz mesmo o chá de lavanda? Repete pra gente, pra todo mundo prestar atenção. Na padaria a gente tem um processo de desidratar as ervas. Mas dá para fazer em casa, dá para comprar lavanda. Hoje a gente encontra nas casas de produtos naturais a florzinha já desidratada. Dá para fazer com a lavanda no Ceasa. Hoje a gente encontra a flor da lavanda, o vasinho já florindo. Então dá para fazer tanto com a folha quanto com a flor. Com a flor fica mais charmoso. A gente usa muito lavanda, né? Quem conhece, que está assistindo, conhece a padaria, sabe que todo o nosso prato tem uma florzinha. E a lavanda a gente usa muito. Então a gente passa elas por um processo de desidratação para poder fazer o chá. Mas em casa, dona de casa, quem estiver nos assistindo, dá para fazer com a lavanda fresca. É só colocar água quente, infusão, desligar. Desligar ela e deixar abafar e deixar por 5 minutinhos. 5 minutos. Ela fica um chazinho delicioso, acalma para o final de tarde, ele relaxa, ele é muito bom. Diretora, eu tenho que sair daqui agora? Olha, eu vou ter que chamar o intervalo, vocês de casa me perdoem, vocês só conseguem ver, não conseguem sentir, mas eu já descrevi para vocês esta sensação de experimentar esse bolo de limão siciliano com os blueberries. Então eu posso dizer para você, se você tem a oportunidade de visitar o Notre Pan. Fica ao lado do Shopping de Valinhos. Nós somos uma padaria artesanal. Aos finais de semana temos café colonial. A gente tem uma mesa linda de café colonial no nosso quintal. E nos finais de tarde nós temos pizza napolitana. Ah, delícia! Quem sabe ela vem ainda para ensinar outras coisas. Sim, será um prazer. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço, Rita.